Boa tarde para você que não come capim eleitoral, e se você come capim eleitoral, boa tarde do mesmo jeito, mais bom apetite para você. Eu sou W Ferreira do canal Truculentos e Delicados, e hoje eu quero falar especialmente com você, e agora eu vou parafrasear o grande Arthur Mamãe Falei, eu quero falar especialmente com você que fica ofendidinho cada vez que alguém chama você de gado. Entenda que isso não é uma ofensa, vamos entender por que nos próximos minutos desse vídeo, tá? Primeiramente temos que entender como surgiu esse termo. O que é o gado? O gado é um animal que está lá no pasto, na fazenda e tal. Ele simplesmente recebe a comida, recebe a água, está envolto naquele espaço onde o dono domina e simplesmente não tem nenhuma avaliação moral, ele não quer saber se isso é bom ou ruim para ele, ele aceita e vive. E está tudo certo. Faça o dono que fizer com ele, ele vai aceitar sem questionamento. A esse tipo de comportamento chamamos de comportamento de gado, quando o cara simplesmente aceita e até defende o seu político de estimação, mesmo quando ele vai contra os seus conceitos vitais, assim, coisas que você sempre acreditou a vida inteira, ele simplesmente cai na incoerência e você passa a defendê-lo simplesmente por ser aquela pessoa que você gosta e não, mesmo não defendendo as ideias que você acredita. Agora, vamos entender também outra questão um pouquinho separado disso. Existem termos técnicos, ou podemos chamar também de linguagem interna. Por exemplo, quando você vai numa loja para comprar roupa e você só fica perguntando e não quer saber de comprar, você fica lá só enchendo o saco, toma o tempo, toma a vez do vendedor, e o vendedor fala o quê? Ah, foi só entrevista. Ah, ele não comprou nada de você? Não, foi só entrevista. Esse foi só entrevista é uma linguagem interna, ou poderíamos chamar até de termo técnico. Então, na política, a gente também tem termos técnicos. Tem uma expressão muito antes de existir essa polarização que existe no Brasil, que chama curral eleitoral. O que é o curral eleitoral? É o grupo de pessoas, ou uma região, pode ser uma cidade, um bairro, algum lugar específico, ou um grupo de comportamento que aquele político determinado tenha preferência de votação sobre aquelas pessoas. Isso é curral eleitoral. Isso não é ofensa nenhuma. Eu, por exemplo, faço parte do curral eleitoral dos liberais. Então, o Partido Novo, MBL, essa galera me conquista eleitoralmente e eu sou o curral eleitoral dele. Qual é a ofensa nisso? Existe o curral dos evangélicos, o curral eleitoral dos evangélicos. Sei lá, os deputados pastores, os políticos que usam o nome de Deus, usam a coisa da igreja, eles têm o curral eleitoral dos religiosos. Então tem o curral eleitoral do pessoal da esquerda também, sei lá, que fala de feminismo, que fala de racismo. Pessoas que defendem essa ideia é um curral eleitoral também. E não tem nenhuma ofensa nisso. Não estamos ofendendo por dizer que é um curral eleitoral. Simplesmente estamos dizendo, olha, esse grupo pertence a tal ideologia, aquele grupo defende tal ideia. E tá tudo certo, ninguém se sinta ofendido com isso. A mesma coisa quando a gente se refere a gado. Já que a gente determinou, a gente entendeu que gado tem um comportamento tal de não questionar, de aceitar, de entender que o dono é bom, mesmo não interessando se ele traz coisas boas para ele ou não. Afinal de contas, o dono normalmente está lá engordando ele para levar ele para a panela depois, né? Passar o facão no pescoço dele e mandar ele para o caldeirão lá para ser cozido e comido depois. Então, não entendam como ofensa. Por favor, entendam simplesmente que é uma questão técnica, um termo técnico criado para entender que a pessoa realmente não tem um discernimento do que realmente o político preferido, de estimação nesse caso, né, está fazendo com o dinheiro dele, com o voto dele, inclusive. E é isso, você não pode se sentir ofendido porque foi chamado de gado. E é muito comum a galera vir falar assim pra mim, então eu sou gado do Bolsonaro, então eu sou gado do Lula, então você é gado do Kim Kataguiri, você é gado do Mamãe Falei, você é gado, enfim, do MBL, do Partido Novo. E vamos entender como é a diferença de quem é gado e quem não é, beleza? Por exemplo, tempos atrás teve uma denúncia do Arthur Mamãe Falei que fazia rachadinha no gabinete dele. Teve denúncia também que o MBL recebia propina lá no Superchat, lá durante o MBL News lá, que é o programa que eles tinham lá. O Kim Kataguiri foi acusado de virar casaca, né? Porque ele defendia uma coisa, virou a casaca e mudou o valor dele, era outro, não sei o quê. O que eu fiz no primeiro momento? Peraí, vou investigar isso daí, vou me informar e saber o que está acontecendo. Eu nunca, no primeiro momento, sem saber do que está acontecendo, sem saber se é verdade ou não, eu vou lá e vou defender. Não, o Arthur jamais faria isso. Não, o Kim jamais faria isso. Não, isso não é culpa de outro. Pior, né?
ficam colocando culpas em terceiros para poder inocentar o cara que você acredita, o cara que você é fã dele, sem ao menos saber se é verdade ou não. Muitas vezes as pessoas perdem a chance de ter um argumento correto de falar que isso não existe, porque no primeiro momento quer passar a culpa para outro, quer falar que não foi necessário, porque olha só, tudo mudou. E na verdade não, tem vezes que nem é verdade e você fica se defendendo, ou seja, defendendo o seu político de estimação por algo que pode não ser nem real naquele momento. Então, por exemplo, nas denúncias lá do Arthur e do MBL, né, tanto da rachadinha do Arthur quanto do MBL, que segundo as denúncias eles recebiam propinas lá, recebiam caixa 2 nos superchats. Imediatamente após receber as denúncias, eles simplesmente falaram, tá aqui ó, o que vocês querem saber? Entregaram o celular, entregaram o notebook, chegaram, não esperaram ser convocados, foram lá e prestaram um depoimento, simples assim. No mesmo dia eles estancaram tudo isso e provaram, na verdade foi até uma chancela a mais que eles tiveram de honestidade e de mostrar que, olha, quem queria acusar alguma coisa aqui só fez provar o contrário. Agora, eu pego com muita desconfiança o sujeito que pede foro privilegiado, o sujeito que quer trocar o comando da Polícia Federal, que quer dar cargo importante pra gente que vai julgar, entre aspas, mas na verdade não vai julgar ninguém do interesse dele, ou seja, o cara que é para ser punido vai ficar impune. Esses aí eu vejo com muita desconfiança e realmente não faz sentido apoiar gente que não quer ser investigado, que não aceita. A partir do momento que você é uma figura pública, não interessa o que aconteça, você não pode barrar a investigação, simples assim. E se você defende coisa do tipo, nesse caso, sim, você é gado. Não quis ser investigado e você defende, desculpa, você é gado. É simples assim, você não está tendo a análise moral, né? O que é ético, o que não é, o que o cara deveria fazer para realmente se livrar dessa investigação. Há tempos e tempos, né, o bolsonarismo vem sofrendo com isso. A investigação foi barrada e fica ali, não, é mentira, estão invadindo minha privacidade, extinguiu o COAF por causa disso, como é que eu vou confiar em gente desse jeito? Mas não, tem gente que confia. E aí, não tem o que fazer. Confiou nesse tipo de procedimento, é gado e não tem o que fazer. É isso. Um forte abraço para quem é e para quem não é gado.